Fala galera, o vídeo de hoje tem como tema como fazer a sua moto realmente sua. E o que eu quero abordar hoje é desde a escolha da moto, quais são os pensamentos que eu pelo menos uso na escolha das minhas motos, os primeiros ajustes que eu posso fazer nela de forma gratuita, sem gastar nada na minha casa, até os primeiros investimentos, né? Como eu vou usando acessórios e itens correlatos, vamos falar assim, para melhorar a minha experiência em cima da motocicleta. Por que eu estou falando isso? Hoje, quando a gente compra muitas coisas, né? Quando a gente vai comprar uma roupa, um sapato, a gente vai na loja, experimenta, vê se ela veste bem no nosso corpo, vê se ela encaixa bem no nosso pé. Tem numerações diferentes, tamanhos diferentes, cortes diferentes, e tudo isso para a gente adequar esses objetos a nós, né? Fazer eles vestirem de forma confortável, fazer eles serem úteis para o que a gente quer usar. E muitas vezes na moto eu vejo as pessoas comprando a moto e usando da forma que ela vem de fábrica, no máximo, né, protegendo o produto contra danos, né, colocando itens de proteção, cuidando da pintura. Vejo muita gente com muito cuidado com a moto, né, lavando sempre tendo esse cuidado de deixar a moto bem conservada, mas vejo pouco as pessoas adequando esse objeto a seu corpo, né, a se sentir confortáveis e se sentir preparados para manejar esse objeto de acordo com quem elas são, né? A gente sabe que a gente tem proporções diferentes, tamanhos diferentes, características diferentes, históricos diferentes, né? Às vezes eu tive uma lesão, tive um machucado ou sinto dores de alguma forma, ou então, né, tenho dificuldade com determinado movimento. Tudo isso vai influenciar na forma que a gente ajusta a nossa motocicleta para a gente. Queria já começar falando que isso é um processo longo, não tenho ansiedade para falar assim, a primeira vez que você saiu da loja com a moto, ou a primeira sentada que você der na sua moto depois de assistir esse vídeo, eu quero ajustar tudo e deixar tudo perfeito. É muito difícil você chegar no ajuste logo de primeira, é um processo de evolução mesmo, né? Você vai, faz um ajuste, testa, espera você se acostumar com aquele ajuste, ver se aquilo está atendendo ou não. Se aquilo não estiver atendendo, faz outro ajuste. É um processo super longo. Eu estou com essa moto há 5 anos e sempre estou ajustando uma coisinha a outra, sempre mudando, até porque a gente muda também, né? A nossa vida não é constante, a nossa vida vai mudando, a gente vai envelhecendo, a nossa dinâmica vai mudando, então tudo também muda com isso, e é importante que a gente vá fazendo esses ajustes na nossa moto para acompanhar as nossas mudanças. Me desculpem o barulho aí, mas obra é difícil controlar. Então vamos lá, começando, escolha da moto, né? Como que eu escolho a moto? Se por acaso você não tem moto ainda, e você está querendo comprar, ou você está querendo trocar a sua moto, acho que a primeira coisa que eu sempre me pergunto é o que eu quero fazer com ela. Mais do que me deixar seduzir pelo objeto, né? Pela beleza do objeto, ou pelo que a marca me promete que esse objeto vai fazer, é o que eu realmente quero fazer com essa moto. Eu quero usar para fazer longas viagens, eu quero usar para melhorar minhas habilidades de pilotagem, eu quero usar para fugir do trânsito, quero usar para economizar dinheiro, né, por acaso no meu transporte, ou não, quero usar para fazer um passeio curto mesmo, no final de semana, com a minha esposa, né, ou com meus amigos, quero entrar para esse mundo. Então acho que tudo isso vai influenciar na sua escolha, qual moto você escolher. O primeiro conselho que eu dou é não peque pelo excesso, né? Não compre mais do que você precisa, não compre mais do que você vai usar, porque isso vai acarretar, primeiro, numa insegurança, você vai estar desconfortável psicologicamente em cima da moto, porque isso vai custar mais caro para você, e aí qualquer questão que a moto sofrer, seja uma queda, seja você ter que parar na rua, seja tudo isso, vai gerar um desconforto psicológico para você. Então, acho que tá dentro, né, do que você usa e saber que aquele objeto vai estar sendo plenamente aproveitado para você é muito importante. Então acho que é esse exercício de parar e pensar e falar, oh, realmente eu preciso de tudo isso, eu vou usar tudo isso que essa moto tem, né, todas as funções eletrônicas, tudo que ela tem. Se você acha que sim, se realmente você quer, eu quero uma coisa para fazer tudo,
né? Eu vou fazer um pouquinho de tudo, eu vou viajar, eu quero ficar bastante tempo com ela, então eu não sei as situações que eu vou enfrentar, ótimo, compre uma moto que tenha todas essas opções. Agora não, eu vou comprar uma moto só para ir para o trabalho, aí eu compro uma baita moto cheia de opções, cheia de eletrônica, que eu não vou usar e que pode no futuro trazer uma dor de cabeça. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo é experimenta. Assim, quando possível, anda na moto, né, antes de fechar negócio. Eu sei que nem todas as marcas deixam a gente andar nas motos, mas essa experiência de andar em cima da moto é muito legal, muda muito nossa percepção, né, entender como são os comandos, como que o motor se comporta, como a gente se sente em cima da moto, como a gente se sente, né, tirando a moto do descanso, colocando a moto no descanso, coloca ela no descanso central, sente o peso da moto, sente como isso traz segurança para você ou insegurança para você. Tudo isso faz muita diferença. Já vi muita gente comprar essas motos grandes na emoção, né, do que elas trazem e se sentir absurdamente inseguras, desconfortáveis, e a moto, em vez de trazer prazer, trazer desconforto. Então, acho que isso é muito importante. Moto comprada, decidir que essa moto é a moto para mim, ou vai ser a moto para mim. Às vezes ela não é de início, mas eu quero crescer e me desenvolver enquanto piloto em cima da moto. Eu vou fazer uns primeiros ajustes, e aí eu vou pegar o que eu fiz nessa moto com o meu exemplo, com o que eu gosto de fazer. Deixa eu subir nela aqui primeiro. Como vocês sabem, né, quem me acompanha sabe que eu gosto muito do rolê off-road, né, gosto muito de pegar rotas alternativas, de estar na natureza, de estar no mato, não é à toa o nome do canal, de Moto no Mato. E para isso eu precisei fazer algumas adequações na minha moto. Adequações grátis, adequações que eu não gastei nada, mas que eu precisei gastar tempo para entender e para avaliar e deixar ela própria para mim. Primeiro, eu sou um cara que tem... né, eu sou um cara alto, eu tenho ali quase 1,90 m, tenho braços relativamente compridos, e para o off a gente pilota muito em pé, né? Então essa posição sentado eu uso para me transportar no asfalto até as rotas off, mas no off, que é o meu objetivo principal, eu estou pilotando a maior parte do tempo em pé. Então se eu estou pilotando em pé, é muito importante a posição do meu corpo quando eu estou nesse momento da pilotagem. E aí o primeiro ajuste que eu fiz, quando eu subi nessa moto, e ela geralmente de padrão de fábrica, o guidão dela vem rotacionado para trás. Por quê? Porque isso traz mais para perto do corpo e na posição sentado a gente fica mais confortável. Em pé, isso atrapalha um pouco, porque eu estou com o braço mais próximo da linha dos meus pés, né? Se eu imaginar duas linhas imaginárias aqui, meu braço se aproxima e eu fico menos estável na moto. Qualquer obstáculo, a chance de eu vir para frente ou para trás aumenta. Por isso é interessante que eu tenha um pouquinho mais de espaço ainda, né, considerando o meu corpo, entre o guidão e a posição dos meus pés. Para isso eu virei meu guidão um pouquinho para frente. Isso melhorou minha posição, eu tenho um pouco mais de estabilidade, né, em cima da moto, consigo ter esse espaço. E isso acarreta em uma característica da moto também. Quando a gente vira o guidão para frente, a gente fica mais em cima do eixo, né? O guidão, o controle da minha mão está mais alinhado com o eixo de giro da roda. O meu peso está mais deslocado para frente na moto e a moto acaba ficando mais arisca para mudar de direção. Como contraponto, toda alteração tem seu benefício e seu prejuízo, ela perde um pouquinho de estabilidade. Então, em altas velocidades ou em trechos mais rápidos, a moto tende a oscilar mais à frente, a dar uma sensação de instabilidade maior do que quando o guidão está rotacionado para trás. Primeira alteração foi essa. Mudei os parafusos aqui, rotacionei meu guidão para frente, até achar a posição onde eu me sinto estável, né? Na posição na moto aqui estável, confortável. E para essa característica, né? Eu gosto de andar em terrenos mais técnicos, mais fechados, onde eu preciso controlar muito bem a posição da moto. Ganhar essa característica na moto para mim foi importante. Girando o guidão, o que acontece automaticamente, né? De fábrica, geralmente os comandos freio e embreagem vêm paralelo ao chão. Imediatamente, quando eu viro o guidão, eles já começam a virar um pouquinho para baixo. Fiz um ajuste, né? Além dessa rotação natural que acontece, fiz um ajuste para quê? Para que o meu punho ficasse
praticamente alinhado com o meu braço. Eu não deixo ele totalmente alinhado, né? O totalmente alinhado seria isso aqui, ele ainda um pouco mais baixo, mas eu perco um pouquinho de estabilidade, né? Perco um pouquinho de apoio. Então, se eu tomasse uma pancada muito forte, a chance do meu braço escorregar era maior. Então, deixo ele levemente flexionado, tenho o apoio aqui, como se eu fosse fazer uma flexão de braço, mas ao mesmo tempo ganho o conforto que seria diferente se eu tivesse com os meus controles alinhados aqui, ó, com o meu pulso completamente dobrado, tensionando toda a musculatura do meu antebraço. Então, fiz essa rotação. Então, primeiro ajuste guidão, segundo ajuste rotação dos meus comandos. Terceiro ajuste, distância dos meus comandos, né? A gente consegue correr os manetes um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora, de forma que eu, acessando, né, eles, consiga apertar a embreagem, por exemplo, sem ter nenhuma interferência, né? Ele vai encostar nos meus dedos, mas não tem interferência, e ajudando eu pegar mais para a ponta dos comandos. Mais para a ponta dos comandos eu tenho uma alavanca maior e os comandos ficam mais leves. Se eu ficar acionando eles muito próximo do eixo, eu tenho que fazer muito mais força para conseguir o mesmo efeito do que eu consigo na ponta deles. Então esse primeiro ajuste não me custou nada, levou algumas tentativas, né, para achar essa posição. Esse posicionamento do guidão pode ser dinâmico, então como eu falei para vocês que a frente fica mais arisca quando está rotacionado para frente, fica mais estável para trás. Por exemplo, se eu pegar um terreno de areia, né, que é um terreno onde gera muita instabilidade na moto, se eu rotacionar o guidão para trás, isso tende a me gerar um pouquinho mais de estabilidade, né, desloca o meu corpo um pouquinho mais para trás e deixa a frente um pouquinho mais leve. Então eu também posso usar esses ajustes como potencializadores de performance da minha moto. Ajustei minha parte de guidão, eu vou para o segundo ajuste, ajuste de pés. De novo, como eu uso muito a moto no off e a minha posição em pé é a que eu mais piloto a moto, se eu deixo meu pedal de freio muito baixo, o deslocamento do meu pé até alcançar o pedal de freio é muito grande. Então eu desloquei ele o máximo possível para cima e ainda fiz essa adequação aqui desse parafuso para ele ficar praticamente alinhado à minha pedaleira. Assim eu consigo acionar o freio com um movimento muito mais curto do pé. Do lado do pedal de marcha, eu fiz esse ajuste também de altura para permitir que a minha bota conseguisse, né, imaginando que aqui fosse o pedal de marcha, minha bota conseguisse entrar embaixo do pedal de marcha sem grandes problemas. Então, também considerando o tamanho do meu pé, né, eu calço 44, então esse espaço realmente precisa ser maior para o meu pé conseguir entrar e sair com conforto. Já se você tiver um pé menor, você vai trazer ele para mais perto, né, e não vai precisar de ganhar esse espaço tão grande. Esses foram já os ajustes, vamos falar, ergonômicos que eu fiz, né, primeiro sem custo. Depois de um tempo, né, andando nessa moto, essa moto é uma moto que vem com banco original em 2 níveis, eu senti pela minha altura, pelo comprimento da minha perna, que eu estava ficando com a perna muito encolhida, e aí eu investi nesse banco mais plano e um pouco mais alto para abrir esse ângulo da minha perna e me deixar pilotar sentado com um pouquinho mais de conforto. Não foi o único motivo, eu vou depois explicar para vocês o próximo motivo, que tem a ver mais com a performance, mas essa altura me ajudou a ter esse conforto, a me posicionar um pouco mais para frente na moto, né, eu ter essa posição de mais controle. Então esse foi um investimento que é ergonômico, mas que teve um custo. Depois que eu fiz todos esses primeiros ajustes, eu sim investi na proteção da minha moto para o meu uso. Então, como eu uso a moto bastante na terra, o terreno aqui na região onde eu moro tem muita pedra, muito minério, né? Um terreno que deixa a moto vulnerável a essas pedradas, a esses pedaços soltos de terreno voando para a moto. Acrescentei um protetor de farol, a gente sabe que um farol dessas motos é bem caro. Então, um protetor de farol, né, a gente leva bastante pedrada. Vou pegar a moto para mostrar, o celular para mostrar para vocês de perto esses acessórios.
Então vamos lá. Primeiro acessório que eu coloquei, protetor de farol, segurar as pedradas. Segundo acessório que eu coloquei foi protetor de motor. Ele vem original com protetor de motor aqui, né, para não danificar o meu motor, mas o meu radiador ficava exposto e a gente sabe que se eu furar um radiador, acabou o passeio. Então acrescentei esse segundo elemento. Para escolher esse protetor, uma coisa que é difícil, né, a gente chegar no meio termo, geralmente a gente acha que o protetor tem que segurar toda a pancada, né, e não deixar nada ir para a moto. E a gente quer o protetor íntegro, né, o mais íntegro possível. Acontece que, se o protetor for muito rígido, toda a força que ele sofrer ele vai transferir para os pontos de fixação, que no final são o ponto da moto. Então, apesar de parecerem mais robustos, os protetores mais rígidos, eles aumentam a chance de danificar a moto. É importante que o protetor tenha uma leve flexibilidade, assim, quando eu bato nele, eu sinto que ele tem um joguinho para amortecer esse impacto, não seja completamente rígido, completamente travado. Depois dos protetores de motor e radiador, né, eu vim para os protetores de mão. Esses aqui essas peças plásticas são os originais da moto, mas eles têm muito mais a função de proteção aerodinâmica, ou de, né, galhos, folhas, mas não tem proteção contra a queda. Eu acrescentei a alma de alumínio por dentro como proteção para queda, pelo mesmo motivo, né, do radiador. Se eu quebro um manete de freio, um manete de embreagem, né, além do ponto de ruptura aqui, acabou o meu rolê, eu não consigo mais pilotar a moto. Então, tudo isso para garantir a continuidade do meu passeio. Se eu danificar radiador, eu não consigo continuar meu passeio. Se eu danificar meu punho, eu não consigo continuar meu passeio, principalmente considerando que eu ando em locais mais remotos, em locais onde eu não vou ter uma assistência fácil, então não é interessante interromper o meu passeio. Terceiro item que é fundamental para não interromper o passeio, protetor de cárter. Também, se eu furar um cárter ali, perder o óleo do meu motor, acabou o passeio. Vocês podem ver aqui no vídeo que ele está sendo bem usado. Ele recebe bastante pancada, bastante pedra. Quando eu desço degrau, ele, né, pela distância que ele fica do motor, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas ele tem uma distância do fundo do motor. Isso protege, né, o cárter de não levar essa pancada diretamente e acabar o passeio. Então esses foram os investimentos de proteção. Depois dos investimentos de proteção, para garantir o meu passeio, eu vim com alguns investimentos... Mentira, deixa eu voltar na proteção. Além desses, outras coisas que acabam o rolê. Pedal de freio, coloquei esse pedal de freio retrátil. Eu já amassei um pedal de freio uma vez numa vala, e aí coloquei esse retrátil para diminuir a chance de eu entortar o meu pedal de freio. Mesma coisa no meu pedal de marcha, né? Também aqui dobrável. Você vê que esse pedal de marcha, além disso, tem esses ajustes da distância do pedal que me ajudam a colocar o meu pé de uma forma mais eficiente. Então, isso tudo lá, né? O que vai impedir de eu continuar o meu rolê nos lugares onde eu costumo rodar? Se você roda mais em asfalto, tudo isso talvez não seja necessário, porque você pode ter um socorro, uma ajuda. Obviamente que sempre é interessante a gente não quebrar partes da nossa moto, mas talvez não seja tão prioritário para você que roda mais no asfalto quanto eu que rodo nesses locais mais remotos. Acabando esses investimentos de proteção, eu investi um pouquinho em performance na minha moto, né? E considerem que isso não é, eu estou fazendo um agrupamento, mas não necessariamente isso é uma ordem temporal, o que eu fiz primeiro, segundo ou terceiro, isso é por agrupamento. Em performance, o que eu fiz? Pneu muda muito a performance na terra, né? A segurança, o controle que a gente tem na terra. Óbvio que, como toda alteração, eu ganho performance na terra, mas perco performance no asfalto.
ele dura menos, fica mais barulhento, mas para mim vale a pena perder essas coisas no asfalto e ter a minha tração melhorada na terra. Investimento, depois do investimento em pneu, investir na bolha baixa. Quem conhece essa moto original sabe que ela tem uma bolha bem alta, voltada para conforto, para tirar o vento do peito do piloto. Mas como eu uso muito no off, preferi uma bolha baixa para melhorar minha visibilidade, não ter nada na minha frente, e melhorar minha movimentação em cima da moto, né? Eu consigo vir mais para frente sem ter o risco da bolha me acertar no rosto, acertar meu capacete por algum motivo. Então vim com essa bolha baixa, de novo, perco conforto, recebo mais vento na cara, quando chove recebo mais chuva na cara, mas para o que eu gosto é o que faz mais sentido. E aí volto no que eu falei para vocês do banco, né? Falei que o banco tinha dois propósitos, um era melhorar essa minha posição ergonômica, a segunda também é melhorar minha movimentação, né, na moto. Então com esse banco eu consigo me deslocar um pouquinho para frente na moto, né, para dar essa pressão maior na frente, e nas descidas, né, em trechos técnicos ou trechos de areia eu consigo me deslocar para trás com mais facilidade, sem aquele degrau às vezes batendo em mim e me tirando da posição de equilíbrio. Então esse banco também foi um investimento em performance, não só em conforto. E outro investimento que eu fiz em performance foi revalvulação de suspensão, né? Eu alterei a forma que as válvulas funcionam ali dentro da suspensão para se adequar ao tipo de terreno que eu uso a moto, que é o off-road. Então revalvulei tanto a suspensão dianteira quanto o choque traseiro. Isso trouxe muito mais controle para mim na moto. De novo, se você usa a moto para viagens no asfalto ou pega no máximo um estradão, acho que não vale. Não que não vale, a experiência na moto melhora quando você mexe na suspensão, mas é um investimento alto, dependendo do que você precisa, né, da necessidade que você tem com a sua moto. Então, o investimento em performance, que para mim mudou muito, para eu que uso no off, para quem usa no off eu recomendo demais, mas talvez não seja o necessário para você. E por fim, esses espelhos retráteis, que não só ajudam a não quebrar um espelho em caso de queda, né? O espelho original às vezes passa um pouquinho desse limite, ou fica muito perto desse limite, dependendo de quando a gente cai em algum galho, alguma coisa, ele pode quebrar. Isso aqui tira a possibilidade e melhora também a minha visibilidade, né? Quando eu estou em pé na moto, não ter qualquer coisa aqui na frente muda a sua percepção, você consegue ver detalhes maiores, né? Alguma pedra que de repente pode ficar escondida atrás do espelho, por acaso, então parece pouca diferença, mas no final é um campo de visão que você está ganhando ali. É isso, né? Então é isso que eu fiz na minha moto. Por fim, tem mais um investimento de performance que não está à mostra, mas que foi feito na moto. Dentro da caixa de ar eu troquei o filtro original dela, que é um filtro de papel, por um filtro de espuma banhado a óleo. E por que eu fiz isso? No off-road, para quem roda no on-road, o filtro de papel é mais que suficiente se você fizer as trocas no período recomendado. Mas no off-road, principalmente aqui em Minas Gerais, na época seca, a gente tem muita poeira, é uma poeira muito fina. E eu tive a experiência de, em uma das verificações do meu filtro, ver que começou a passar um pouquinho de poeira pelo filtro de papel, por isso eu passei por esse filtro de espuma. Muita gente fala que isso ganha potência no motor, isso não era o meu objetivo realmente era proteger o motor dessa poeira. O filtro de espuma dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que lavar, lubrificar, né? O filtro de papel você só troca e tá feito, mas acho que pela proteção do motor era algo que valia a pena. Em geral é isso, né? Fiz todos esses ajustes da moto de novo. Não sentei, comprei a moto e saí fazendo tudo de uma vez. Fui experimentando, fazendo um ajuste e sentindo como a moto comportava, percebendo esses incômodos, esses pequenos incômodos, por exemplo, né, a posição do meu joelho, e pensando como resolver essas questões. E hoje
eu considero que essa moto está super ajustada para mim. Provavelmente se outras pessoas sentarem nela vão achar um monte de coisas esquisitas, um monte de coisa fora do lugar. E isso é um bom sinal. Sinal que eu acertei, que eu fiz essa moto para o meu tipo físico, para o meu uso, para minha forma de pilotar. E eu aconselho que você faça isso, que você pegue sua moto sem pressa, com cuidado, mas que você não deixe sua moto padrão de fábrica, do jeito que ela veio. Que você faça essas alterações para adequar ao seu tipo de uso, à sua necessidade, e que sempre que seu uso e sua necessidade mudarem também, você também faça esse novo ajuste na sua moto. A sua experiência de pilotagem com certeza vai ser outra, você vai ser um piloto mais seguro, você vai ser um piloto mais conectado com a sua máquina, no final você vai economizar energia, o rolê vai ser mais prazeroso, e é isso. Então recomendo todo mundo, faz sua moto ser sua, não compra uma moto genérica. Muitas vezes já vi gente que se incomoda com uma coisa na moto e vende a moto antes de ajustar, antes de tentar resolver essa questão, e às vezes um ajuste podia ter mudado a experiência dessa pessoa com a moto, então é muito triste no final ver a pessoa se livrando de uma coisa que ela sonhou porque ela não conseguiu se adequar, quando ela poderia ter adequado a moto a ela. Então aconselho vocês a fazer isso, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida manda aí nos comentários, eu tento responder sempre que possível, o mais rápido possível. E também se quiserem, saber especificamente onde eu comprei cada coisa, com quem eu comprei, quais marcas, tudo isso, podem me escrever. Não esquece de se inscrever no canal, muita gente eu tenho visto os vídeos, mas não está se inscrevendo no canal, então por favor, peço para que vocês se inscrevam, para vocês verem os novos conteúdos, ajudarem o canal a crescer também. O canal crescendo me ajuda a promover mais coisas, ajuda no meu trabalho de forma geral. E peço que vocês compartilhem, mandem para pessoas para quem isso possa ser útil, possa ajudar, pessoas que estão em dúvida de comprar moto, ou pessoas que estão desconfortáveis com as motos dela, ou pessoas que já têm moto, gostam muito da moto, mas talvez não tenham pensado nessas questões de ajuste. É isso, até o próximo vídeo.